Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. Nós estamos no módulo interdisciplinar de formação, Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, Introdução, e essa é a nossa aula de número 11. Nessa aula nós vamos tratar quais foram os elementos centrais que a herança portuguesa deixou para a nossa alimentação. Tá? Eu estou trabalhando com o livro do Carlos Alberto Doria, Formação da Culinária Brasileira, escritos sobre a cozinha insoneira. E eu estou lá na página 51, eu vou ler, como faço sempre, alguns trechos, e nós vamos comentar em seguida. Escreve Carlos Alberto Doria. Portadores de uma tradição europeia tipicamente rural, muito semelhante à espanhola e aparentada com outras cozinhas continentais, distinguiam-se pela modernidade do empreendimento colonial ultramarino. Foram eles que, a partir do século XVI, por meio do amplo comércio de especiarias, açúcar e negros africanos, interligaram todos os continentes. Por trás desse movimento de globalização econômica, desse ir e vir, espécies do mundo todo puderam deixar seus habitats originários e se adaptar a outros espaços. Centenas de espécies vegetais, como a manga, a jaca, a fruta-pão, etc., e dezenas de espécies animais, ovinos, caprinos, suínos, bubalinos, vieram a constituir, com o tempo, o grosso da diversidade que fundamenta a cozinha moderna mundial. Portanto, o que devemos inicialmente aos portugueses e espanhóis, é bom acrescentar, é exatamente o que toda a Europa deve a eles: o contato com as terras distantes da Ásia, das Américas e da África. Eles foram, acima de tudo, integradores culinários, mas sua influência como dominadores foi bastante além da simples transação mundial de espécies comestíveis. Aqui é interessante que o Carlos Alberto Doria chama a atenção e que nós já tivemos chance de abordar isso em outras videoaulas desse nosso curso, é que quando pensamos a respeito do início das navegações, e é engraçado, é uma palavra que é muito contemporânea, mas que ela poderia ser aplicada, eu acho que sem grandes anacronismos, ao final do século XV e principalmente ao século XVI, é que as navegações que começam com Portugal e que vão ser seguidas pela Espanha e depois, muito depois, por Inglaterra, França e Holanda, é o que torna o mundo globalizado, né? É o que faz com que esse mundo ele entre em contato e passe a existir enquanto esse mundo que nós entendemos como tal, tá? Quer dizer, então naquele momento, nas navegações, o mundo que nós conhecemos está sendo criado ali. Criado em que sentido? No sentido dos contatos entre os povos, etc., na troca de mercadorias. E a segunda questão é que, isso eu já tive chance de chamar a atenção de todos vocês, nas nossas videoaulas anteriores, é que quando a gente olha a troca de mercadorias, de produtos, ou melhor, o levar e trazer que Portugal fará, que a Espanha fará, tá? De elementos que são da Ásia, África, e vêm para a América ou vão para a Europa, de elementos que são da América e vão parar na Europa, na África e na Ásia, ela chega a ser anterior, muitas das vezes, até mesmo à própria colonização. Quer dizer, quando nós, por exemplo, já tivemos chance de colocar aqui, é possível identificar que há plantações de milho em cerca de 1520, 1521 até 1530 na Itália, tá? Na Península Itálica. Ora, o milho ele é um produto das Américas, tá? Então significa que antes mesmo, por exemplo, da chegada, do início da conquista e invasão do território brasileiro, você já tem o milho sendo cultivado na Europa. Pouco depois da chegada de Cortés no México, que é 1517, você tem esse milho sendo cultivado. Quer dizer, foi muito rápido isso tudo, né?
Quer dizer, esses produtos eles migram com uma velocidade muito maior do que a própria conquista e invasão do território. Então é interessante a gente pensar nisso, né? O alimento ele veio primeiro, ele foi primeiro, ele é anterior à própria conquista. Então é um dado curioso isso. Mas vamos continuar com o texto. Em contato inicialmente com povos tribais dedicados à caça e à pesca, bem como a uma agricultura, distinta da que se praticava na Europa, os portugueses, sobretudo ao se afastarem da costa e se embrenharem nos sertões, tiveram de adotar vários elementos culinários indígenas, como as farinhas, especialmente de mandioca e de milho, além das frutas e dos produtos de caça e pesca. Vários cronistas coloniais relatam em detalhes as primeiras impressões causadas por esses alimentos desconhecidos, registrando reações que vão do deleite ao asco. Isso nós já tivemos chance de abordar, eu não vou entrar de novo no assunto, mas enfim, foi a necessidade, principalmente no século XVI. Aí não tem muito o que fazer, o português teve que se adaptar mesmo. Na direção oposta, a cozinha praticada em território brasileiro, nos estratos populares, incorporou de maneira notável, além da cebola, do alho e do coentro, um amplo consumo de vísceras e de pequenos animais, como ocorria no meio rural português, transplantando, inclusive, rituais completos e complexos, como a forma cooperada da matança do porco. De modo geral, no tocante à grande contribuição que resultou da intensa transação de espécies, particularmente botânicas, destaca-se o papel do médico Garcia Dorta, cristão novo, que se estabeleceu em Goa, isso é lá na Índia, no século XVI, e que lá constituiu um grande pomar, sendo pioneiro na domesticação de inúmeras variedades de manga e outros frutos. Assim chegaram ao Brasil espécies úteis vindas dos diversos lugares conquistados, aí das quais ele vai dar uma relação que a gente vai ler, porque realmente é uma relação impressionante. Aqui é interessante, só para citar, a frota que sai de Lisboa, né, e que passa pelo Brasil para tomar posse do território, por favor, descoberta do Brasil, isso já está mais do que ultrapassado, né? Vamos pensar que Colombo chegou na América em 1492. Em 1494 tem o Tratado de Tordesilhas, né? Aliás, em 1493, o Tratado da Bula Intercetera, que já dividia o mundo em duas partes, né, de interesse português e espanhol. Portugal achou que não valia a pena, discute durante um ano, e aí vem o Tratado de Tordesilhas, que faz com que Portugal tenha um pedaço de terra aqui. Aí é uma discussão eterna. Eu mesmo, quando na época aluno de graduação em História, cheguei a fazer cursos a respeito disso, onde chamava a atenção o conhecimento de Portugal das correntezas do Atlântico. E o que isso tem a ver com o Tratado de Tordesilhas e a própria existência do Brasil? É porque, efetivamente, conhecendo as correntezas do Atlântico, tanto do Atlântico Norte quanto do Atlântico Sul, depois a gente vai ter, na próxima videoaula, a gente vai ter que tratar isso com mais calma, por razões que vocês vão entender, o que acaba acontecendo? Era necessário ter um pedaço de terra aqui. Então já se sabia, já se tinha uma ideia disso. A extensão, o que tinha era uma outra história. Agora, efetivamente, é claro, se sabia sim. Tá? Então, o Cabral sai com 13 naus de Lisboa, passa pelo território que vai ser chamado de Brasil mais à frente, toma posse da terra, como mandava a tradição cristã, né, com uma missa, e na sequência o que ele faz? Ele vai para a Índia para negociar. O negociar é bombardear Goa e Dil para obter os produtos que interessavam a Portugal, a canela, a pimenta do reino, etc, etc. E aí nisso, tá, nessa história toda, acaba que Goa vira um protetorado português. Portugal só vai perder Goa, isso em 1816, aí a partir de tratados de perda de território que Portugal tem, que acabou perdendo para a Inglaterra. Apesar disso tudo, você ainda encontra várias populações naquela região que falam a língua portuguesa. Tá? Isso aí é uma outra história que vale como curiosidade. Mas, de qualquer maneira,
Criou-se então uma ponte mais fixa na Índia, e aí é citado esse médico, né, Garcia Dorta, que acaba criando uma espécie de pomar, né, de um horto botânico lá, onde ele começa a cultivar e domesticar uma série de produtos que vão acabar chegando, inclusive, no Brasil, né? A começar pela manga, jaca, coco, enfim, uma série de produtos que se adaptam com uma rapidez tão violenta que muita gente jura, né, que o Brasil sempre teve coqueiro. E não teve, quer dizer, coqueiro é uma coisa que vai aparecer depois do século XVI. A manga, aliás, é outro produto, né, que as pessoas juram de pés juntos que a manga é brasileira, e não é. Aliás, o próprio nome manga, né, vem de manjari, que é comer, né, na língua hindu. Então, quer dizer, é um negócio assim que tem, tem toda uma história que está por trás, né, desse processo todo. Mas aí vamos ler aqui essa lista que o Carlos Alberto Doria faz, e que é interessantíssima, aonde ele coloca, na medida que ele consegue identificar, inclusive os séculos, né, o período que o produto chega no Brasil. Vamos lá. O arroz, por exemplo, o Doria levanta que, né, bom, ele veio da China, isso aí todo mundo sabe, e ele chega em São Paulo pelo século XVII e no Maranhão no século XVIII. Tá? Aqui nós estamos falando, vale aqui uma citação, é o arroz vermelho, tá? O arroz branco só algum tempo depois, um ou dois séculos depois é que ele chega no Brasil. Mas é o arroz vermelho que vai ser cultivado num primeiro momento. O que recebe o nome de abricó do Pará, mas ele vem, na verdade, das Antilhas, né? Aí é uma troca intra-América, digamos assim, isso é no século XVIII. A banana que vem da Ásia não há uma data certa, mas isso tranquilamente é século XVI. Ainda que haja uma discussão, eu já encontrei vários argumentos a esse respeito, onde temos todas as espécies de banana vindo da Ásia, à exceção da chamada banana da terra, que era a pacova, que seria natural do Brasil. Por favor, eu apenas cito esse debate, não encontrei ainda argumentos que me coloquem, afinal de contas, de onde vem a banana, tá? Pelo menos mesmo a banana da terra, tá? Que aí seria tecnicamente natural do Brasil. Até porque há relatos já no século XVI dos indígenas brasileiros, os tupis, comendo a pacova, né, cozida, né, como aliás deve ser feita. A banana da terra é impossível você comê-la crua, né? Tem que cozinhar ou assá-la. Então é uma coisa assim que realmente é uma discussão bem grande. A carambola vem da Ásia, essa já é mais tarde, século XIX. Chuchu veio da América Central, e esse o Doria não conseguiu identificar. O coco vem da Índia, aqui ele não identifica, mas com certeza é século XVI, porque muito rapidamente você tem coqueirais povoando o litoral brasileiro. O coentro vem da Europa, isso é no século XVII, para aqueles que odeiam coentro. Então a data aí é para sentir raiva. Para aqueles que adoram, como eu, não tenho nada contra o coentro, muito pelo contrário, é uma data para se comemorar, portanto. A couve, a famosa couve mineira, ela não tem nada de mineira, ela vem da Europa e entra no Brasil no século XVII. O dendê vem da África, e aí é uma outra história que é bem interessante, tá? Que o dendê, a própria palavra dendê, ela é uma palavra de origem banto, a gente vai ter chance de trabalhar um pouco isso nas videoaulas sobre a presença africana na alimentação no Brasil. Agora, e se ela é banto, então ela vem de Angola ou Congo, alguma coisa assim, que são regiões que estão bem na frente do território brasileiro quando colocamos no mapa mundi, tá? Agora, a planta do dendê, a árvore do dendê, ela dá em todo o litoral da África, de Angola até o Golfo do Benin, quer dizer, até mais ou menos ali onde Nigéria, Togo, Benin, etc., Gana. E, no entanto, se a gente parar para pensar, ainda que ele venha da África, esse aqui, no caso, é mais específico. Mesmo que o nome seja utilizado seja banto, é provável que esse comércio, esse dendê, ele tenha vindo especificamente do Golfo de Benin. Por quê?
porque é onde você vai ter uma presença maciça de africanos escravizados dessa região no recôncavo da Bahia, aonde até os dias de hoje esse dendê é utilizado. Então, isso aí é uma outra história que a gente vai discutir em outras videoaulas, mas fica a citação. O figo vem do Oriente Médio e entra no Brasil no século XVI. A fruta do conde vem das Antilhas, não há registro aqui. A fruta-pão vem da Malásia e somente no século XIX chega aqui. O gergelim vem da Ásia, é no século XVI. Aí já entra o gergelim, está dentro das especiarias, né, com certeza. A graviola vem da América Central, não há registro, como o inhame vem da... Aí o inhame também é outra que tem uma história longa, porque ele, tecnicamente é possível que ele seja da Ásia, da sua origem. Agora, com certeza, o inhame que chega no Brasil vem da África. Então, isso aí é outra história para dar e vender. E ainda tem o cará, que seria tecnicamente de origem do Brasil, que é uma outra conversa também. Alguns vão dizer que eles são raízes bem distintas, outros vão falar que, olha, é uma questão de tamanho. Então, tecnicamente as raízes são as mesmas, mas enfim. Tanto que existe até uma questão, por exemplo, se você vai aqui na região do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, o que a gente chama de inhame é a raiz pequena, né? E Gá grande chama de cará. Quando vai para o Nordeste, inverte-se, né? Cará é o pequeno e inhame é o maior. Bom, aí é uma história também que vale um estudo particular. A jaca vem da Índia e ela só chegou no Brasil no século XIX. O jatobá vem das Antilhas, não há registro. A macadâmia, deliciosa noz de macadâmia, vem da Austrália, só chegou no Brasil no século XX. A manga vem da Ásia, notadamente da Índia, né? Vem do século XVI. A melancia, aí aqui ele coloca como África. Eu já peguei textos que colocam que a melancia seria do Brasil. Enfim, é uma questão também, porque já há registro da melancia no século XVI. O quiabo, notadamente da África, século XVI, na região ali de Angola. A soja vem da China, século XIX, e o trigo também, no nosso caso, o trigo original vem da Ásia, século XVI, só que, é claro, a Europa já tinha esse consumo de trigo há muito tempo, né? É interessante, vocês reparem a diversidade, né, de coisas. Aqui é apenas uma lista bem sumária dos produtos que muito rapidamente chegaram no Brasil, alguns já no século XVI. O mais tardar é a macadâmia, que é no século XX, mas o grosso mesmo é século XVI, XVII, e isso é muito interessante, né? Vamos continuar aqui com o texto. E aí ele volta para a discussão da cozinha portuguesa propriamente. Uma cozinha, no entanto, não se faz só com ingredientes. A respeito dos modos de cozinhar dos portugueses, o primeiro testemunho útil encontra-se no livro de cozinha da infanta Dona Maria, manuscrito que teria pertencido à filha de Dom Duarte, 1515 a 1540, neta do rei Dom Manuel e sobrinha de Dom João III. Mulher de cultura notável, versada em grego e latim, a infanta Dona Maria foi morar em Parma, na Itália, ao se casar com Alexandre Farnese, o duque de Parma. Seu livro de receitas é considerado o primeiro em língua portuguesa. Dividido em cadernos, o primeiro trata dos manjares de carne, com 26 receitas, o segundo dos manjares de ovos, com 4, em seguida vem o caderno dos manjares de leite, com 7, e finalmente o das coisas de conserva, com 24 receitas. O que hoje impressiona no livro é a simplicidade de tudo o que ali está. As técnicas culinárias são as comuns: assar, cozer, fritar, estofar ou refogar, exigindo pouca variedade de utensílios. À época, o consumo de condimentos era já bastante amplo, embora mais moderado que nos séculos seguintes. A comida condimentada era quase sempre polvilhada de canela e sumos ácidos, limão, laranja, etc., visando equilibrar os humores dos alimentos. As ervas de cheiro eram indispensáveis: coentro, salsa, hortelã, cebola, pimenta, alho, mostarda, orégano, cominho ou gengibre. No livro da infanta são citados 35 condimentos. Além dos já enunciados, registrava açafrão, açúcar, águas de cheiro, águas de flor,
amêndoas, azeites, almíscar, marmelos, canela, cravo, manteiga, mel, noz, pinhões e sal. Seguramente essa foi a influência europeia que nos chegou no primeiro século de colonização, seja em ingredientes ou técnicas, como o forno romano, a par das formas nativas de assar. Assim, a culinária da Península Ibérica, com suas carnes de porco, borrego e carneiros, cabritos e galinhas, cozidos, refogados, assados ou empanados em pastelões, que hoje chamamos de tortas, foi o legado primordial na estabilização de formas alimentares. Mas o traçado dessa influência e de sua evolução nos primeiros tempos, por sua dependência das raras fontes escritas, acabou enfatizando a alimentação das elites, no caso a conventual, como atesta a farta história da doçaria. Tem razão tanto Gilberto Freire quanto Câmara Cascudo ao frisarem a autêntica contribuição da doçaria conventual à culinária brasileira, visto que nem os indígenas nem os negros conheciam o açúcar, produto por excelência da empreitada colonial portuguesa. Aqui é interessante, tá, o que ele chama a atenção da gente, é que é o seguinte, tá? Não há registro de uma culinária das camadas mais humildes da população, tá? O que a gente tem, a partir de relatos que aí aparecem mais, vamos colocar assim, do século XVIII em diante, ou do finalzinho do XVII, é que as camadas mais populares elas já estavam se virando há muito tempo e que mesclavam muito de uma culinária indígena, tá, com alguma coisa que é africana, a gente vai ver mais tarde, com algumas técnicas portuguesas, mas é uma coisa que a elite não via com bons olhos, né? Então, é aquilo que a gente já citou aqui em outras videoaulas. Nós temos um problema aqui no Brasil, na nossa sociedade, que perpassa todos os campos, inclusive da alimentação, que é uma tentativa de excluir de uma elite ou de segmentos médios da população de excluírem as camadas mais baixas, né? Ou de simplesmente não considerarem o que essas camadas fazem. Então, quer dizer, se eu tenho registro num primeiro momento de uma culinária que seria das elites, e até aí pode ser compreensível, tá? Ok? Então ninguém vai escrever um livro sobre a culinária dos serviçais. Isso aí é pouco provável que no século XV, século XIV alguém faça isso. Agora, de qualquer maneira, com o passar dos séculos, o que se tem, tá, é a manutenção disso como prática. E aí, quando você tem viajantes estrangeiros aqui, os relatos deles são interessantes, né? Você tem uma elite que reclama até muitas das vezes por não ter acesso aos produtos da Europa, né, costumeiros na Europa, ou ainda que eles fazem de tudo para ter aquilo, né? Aliás, estou me recordando agora, quando aluno, né, na minha graduação em História, eu me recordo de ter lido um texto aí de História da América Espanhola, né, onde uma elite, isso também acontecia bastante, pelo menos num primeiro momento, das elites da América Espanhola. Ela repetia o modelo da elite da América Portuguesa, que era, eles fizeram quase uma cerimônia quando receberam o estoque anual deles de aspargos. Era uma coisa que só tinha na Europa, eles não conseguiam, então, quando receberam os aspargos, era quase um evento, digamos assim, para aquela elite espanhola. Por favor, provavelmente alguma coisa parecida com as elites aqui no Brasil, tá? Então, quer dizer, isso é uma coisa que, de fato, ela é lamentavelmente generalizada. Se efetivamente isso acontece num primeiro momento, vamos pensar lá no século XVI, ou até meados do século XVII, ok, a gente consegue entender. Agora, quando você pega relatos do século XVIII e XIX e essa questão permanece, aí é sinal que a sociedade brasileira tem problemas. Bom, vamos voltar aqui para o texto. Num sentido diverso, ao se embrenharem nos sertões, os colonizadores necessitaram ajustar a dieta ao que a terra oferecia, substituindo ingredientes por similitude e adicionando-os ao pouco que traziam consigo. O resultado foi uma culinária em que avultam os caldos e cozidos,
aos quais se acrescentava o pão ou substitutos, como a mandioca, o pão da terra ou a farinha de milho, o que deu origem aos pirões e vatapás, sendo estes uma clara adaptação das açordas e migas, no caso do vatapá, tá? Vamos deixar claro. Ou os ensopados e guisados, que originaram nossos molhos e moquecas, bem distintos da tradição dos molhos franceses, que viriam a se universalizar na culinária ocidental e, por extensão, nas casas grandes sofisticadas. As empadas ou pastelões dependeram da difusão do forno romano, o que inicialmente ocorreu apenas nos ajuntamentos urbanos e da disponibilidade da farinha de trigo. Afora isso, o assar aproximou-se do modelo indígena, do moquém e das fogueiras simples, sobre as quais se fazia o que hoje chamamos de churrasco, além da prática de envolver alimentos em folhas de bananeira ou caeté dispostas sobre as fontes diretas de calor. Continuando aqui, isso significa que mesmo as receitas mais formalizadas caíam em ambiente analfabeto, onde as cozinheiras eram levadas a interpretá-las a partir das recitações, feitas pelos senhores ou patrões, conforme o repertório que dispunham e no qual as influências populares certamente tinham grande peso. Talvez, então, seja mais adequado dizermos que as influências portuguesas, longe de representar o purismo das referências metropolitanas, eram diluídas no gosto da terra, do qual participavam todos, dominadores e dominados, de forma desejada ou a contragosto. Aqui é interessante, porque o que ele chama a atenção aqui? Quer dizer, de um lado, você tem algo que é necessário, ou seja, quando chega aqui uma receita portuguesa, qual é o problema? Não há o conjunto total de produtos para se realizar aquela receita. Ou não há um forno, que ele chama de forno romano, que são os fornos que nós temos hoje em dia, tá? Esse tipo de forno não era característico das sociedades indígenas, tá? Então isso é uma coisa tipicamente europeia, tem uma técnica para se construir esse forno e efetivamente não era todo lugar que tinha, tá? Olha, então vamos lá. Então, eu tenho esse material ou não tenho, eu preciso adaptar, né? Aí é interessante, tá, que ele chama a atenção disso, que era ou aceitando ou a contragosto, tá? De uma forma geral, o que a gente percebe é o contragosto. Você percebe pelos relatos dos viajantes estrangeiros que as elites, quer dizer, quando porventura eram obrigadas ou se viam obrigadas a consumir aqueles produtos que eram mais populares, digamos assim, que eram produtos da terra ou produtos consumidos pelo populacho, vamos colocar dessa forma, eles ficavam revoltados. Era uma coisa assim que para eles era inadmissível, né? Como assim? Eu estou comendo a mesma comida que come um pobre ou pior, que come um escravo. E a resposta é sim, estava mesmo, tá? Não tem, até porque não tinha muita escolha. Então, agora, uma coisa é a prática, outra coisa é o discurso. Isso aí a gente vai, não é o caso aqui, não é o objeto do nosso curso, mas efetivamente isso são coisas que de fato caminham paralelamente, apesar de serem contraditórias. A prática e o discurso necessariamente não andam de mãos dadas, tá? Inúmeras das vezes a gente tem uma situação que você verifica que a prática é uma e o discurso que sustenta as relações sociais a respeito daquilo informa uma outra coisa, tá? Que inclusive isso se repete na alimentação. Ou seja, os caras são obrigados a comer a mesma comida que o escravo come, que o serviçal come. Todavia, na hora que ele faz o relato, na hora que ele se apresenta, ele diz que não, ele está comendo outra coisa. Ou o seu desejo era de inserir, de comer uma outra coisa, né? Então é interessante esse tipo de comportamento, tá? As coisas começam a melhorar um pouco quando eles começam também a mudar, né? Alguns hábitos, como por exemplo a utilização do gado bovino, que era largamente utilizado na produção econômica, em termos gerais, no Nordeste, na produção dos engenhos de açúcar, e mesmo depois em outros locais, quando ele começa a utilizar também
o leite da vaca para a produção de queijo, né? E aí é interessante, porque ainda que existam bois e vacas no Brasil, vamos colocar assim, desde o século XVI, isso é fato, tá? Somente é registrado produção de queijo, isso é o Robert Southey, que é um viajante inglês que transita pelo Brasil entre fins do século XVIII até princípios do XIX, ele vai identificar a produção de queijo em Pernambuco, tá? No final do XVIII, e aí pela descrição que aparece daquilo que ele faz, tudo leva a crer que seja o nosso conhecidíssimo queijo de coalho, né? Que já era produzido lá em Pernambuco naquele momento. E depois, no século XIX, no princípio do XIX, aí você começa a ter o queijo produzido em Minas Gerais. Quer dizer, por favor, eu estou citando o queijo por quê? Porque o caso do queijo é um caso emblemático. Tanto a vaca vem da Europa, a técnica de produzir o queijo, ela é europeia, no caso aí notadamente portuguesa, né? E, no entanto, apesar de tudo isso, estarem nas mãos lusitanas, isso só vai se tornar uma prática comum no território brasileiro na virada dos 700 para os 800. Repare, é muito interessante isso, né? Pode ter gente que pode acreditar que desde que mundo é mundo, o queijo era produzido. Não é, né? Talvez até fosse, mas era uma coisa muito insignificante, muito insípida, a tal ponto que não há sequer registro disso, né? Somente no final do 18 é que você começa a ter queijo, e no caso de Minas Gerais é só no 19. Então é interessante, é curioso isso, quer dizer, reparem que essas práticas portuguesas, elas também enfrentaram algumas ressalvas, algumas barreiras que elas tiveram que superar. No caso do queijo, talvez tenha sido a maior de todas as barreiras. Pensar que o boi e a vaca seria utilizado exclusivamente para a produção econômica ou talvez até para o consumo de carne. Agora, a produção de leite e produção de queijo, isso realmente não entrou no cardápio até o final do século XVIII. Né? Isso é muito interessante da gente pensar por esse ano. Bom, a gente encerra essa nossa videoaula, essa aula de número 11. Até uma próxima videoaula. Um abraço a todos.